Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Todo ser humano traz dentro de si um instinto de sobrevivência, mas todo ser humano traz dentro de si também sentimentos e atitudes de amor, de compaixão, de generosidade. E como aliar essas duas coisas quando nós estamos em crise? É interessante como a gente vê algumas pessoas se tornando cada vez mais egóicas, egoístas, egocêntricas, querendo só para si as coisas, sem pensar na coletividade. Então, o que é melhor para mim é o que tem que acontecer. Mas mesmo que o que é melhor para mim seja prejudicial para o coletivo, eu quero o que é melhor para mim. Isso tem me feito refletir um pouco e questionar também sobre esse meu instinto de sobrevivência, sobre as minhas vontades, sobre os meus quereres. E continuando minhas reflexões na carta de Paulo aos Filipenses, eu me deparei com o capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz assim: não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente e exclusivamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É incrível como esse texto bíblico parece estar tão distante desse pensamento pós-moderno, desse pensamento contemporâneo. Pensar em colocar alguém superior a si mesmo não parece uma boa escolha hoje. Mas verdade é que algumas pessoas ainda fazem isso. E aqui esse texto está dizendo, olha, até Jesus, que era o próprio Deus, ele se esvaziou e tomou forma de servo e veio aqui. E é interessante que Jesus vem à Terra para compartilhar a glória de Deus com os homens. Num versículo em João diz assim que nós vimos sua glória, glória como o unigênito do Pai. Jesus declarou certa vez que ele e o Pai são um. Então Jesus tinha toda a sua glória e ele não precisava vir a este mundo sujar seus pés, conviver com pessoas egoístas, conviver com pessoas que não estavam prontas para fazer e receber o bem. Mas ele veio. E Jesus veio dividir a sua glória conosco, repartir a sua glória conosco. E ele veio trazer para nós não somente a pregação, mas o exemplo do que é colocar as pessoas acima de si mesmo. Se você estuda toda a vida de Jesus, você vai percebendo que Jesus sempre estava pronto a ajudar, que Jesus não tinha medo de enfrentar os políticos da época, Jesus não tinha medo de enfrentar as oposições, Jesus não tinha medo dos comentários maldosos por causa das pessoas com as quais ele andava ou ele servia, mas Jesus repartiu. Jesus colocou as pessoas acima dele e Jesus colocou eu e você acima de qualquer sentimento egoísta, porque nele isso não existia. E hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil em que nós vemos algumas pessoas arriscando a sua vida para salvar outras, mas por outro lado a gente percebe pessoas tão egoístas, pessoas que lutam só pelo que é seu, pessoas que não têm a visão da coletividade. Um dia desses eu precisei ir ao supermercado e entrei na fila para pesar algumas verduras, algumas frutas. E quando eu cheguei próximo àquelas duas pessoas que estavam ali na balança pesando as frutas e as verduras,
eu percebi que nós da fila estávamos de máscara, estávamos protegidos, mas aquelas duas pessoas, elas conversavam sem parar, e elas estavam sem luvas, sem proteção, sem máscara, sem nada. E eu percebi que uma delas ia conversando, e a saliva a gente percebia, eu conseguia ver, e eu via aquelas gotículas saindo da boca dela e caindo nos alimentos que ela estava pesando. E eu tentei ser gentil com aquela mulher e perguntei: o pessoal do supermercado, os donos do supermercado não estão oferecendo para você máscara? E ela disse assim para mim: sim, eles dão máscaras para a gente, até fala que a gente deve usar, mas eu não quero usar. E ali eu conversei um pouco com aquela mulher e com aquele homem e tentei esclarecer para eles toda a necessidade, principalmente deles atendendo o público, que deveriam usar máscaras. Mas eu fui para casa pensando naquela atitude egoísta daquela mulher. E ela disse que não usava simplesmente porque incomodava. E eu pensei, gente, mas se uma mulher dessa se contamina, e provavelmente vai se contaminar porque não tem um mínimo de cuidado, imagine quantas pessoas ela pode contaminar, quantas pessoas ao dia ela está atendendo. E pelo menos se atendesse calada, mas conversando o tempo inteiro. Então a saliva está saindo da sua boca, as suas mãos estão tocando naqueles alimentos. E eu fiquei pensando, por que algumas pessoas são tão egoístas? Por que quando alguma coisa me incomoda, eu prefiro permanecer firme na minha arrogância, na minha posição, ao invés de olhar o todo, de olhar também o que aquela minha atitude pode provocar em outras pessoas? É bom a gente parar para pensar sobre isso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente ou exclusivamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mirando em Jesus, observando o sentimento de Jesus, observando a maneira de agir de Jesus, nós precisamos ter isso como norte, principalmente nesse momento de crise. É claro que eu quero cuidar da minha sobrevivência, da sobrevivência da minha filha, do meu marido. É claro que eu quero o melhor para mim. Claro, mas eu preciso sempre perguntar: o que é melhor para mim é melhor para a coletividade também? Tudo que eu estou comprando, estocando em casa, que às vezes nem precisa. A gente está vendo aí pessoas fazendo estoque de papel higiênico, que a gente não entende muito bem o que é isso. Mas assim, tudo isso que eu estou fazendo, com a bandeira de que eu estou me preparando para o futuro, será que isso está fazendo bem para a coletividade também? Será que todo o negativismo, que todo o medo que muitas vezes nós estamos espalhando por aí, com os nossos comentários, com a nossa maneira de pensar, será que isso está fazendo bem para o todo? Será que isso está gerando esperança? Será que eu estou me comportando de maneira digna? Porque aqui, um pouquinho antes desse capítulo 2 de Filipenses, num parágrafo anterior, diz assim: olha, vivam acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, não é porque hoje eu estou vivendo uma crise que isso vai cair por terra. Mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo em momentos tão difíceis, nós precisamos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo. E as boas novas de Cristo me ensinam também que eu não posso pensar exclusivamente no meu bem-estar, que eu não posso pensar exclusivamente em mim, mas que eu preciso pensar nos outros também. E em alguns momentos eu preciso também colocar outras pessoas acima de mim. Para mim, o ficar em casa é o melhor. Mas eu conheço pessoas que estão entrando em choque, estão entrando em desespero, porque elas necessitam trabalhar, porque senão elas não têm o que comer. Então, para mim, o isolamento é melhor, mas para essas pessoas, elas precisam do trabalho. Então, às vezes, a gente fica puxando para o que é melhor. É muito fácil para quem tem dinheiro, para quem tem uma poupança, é muito fácil para quem está aposentado dizer fica em casa. Mas é muito difícil também para quem está em casa, impedido de sair, seja pelo vírus, seja por algum decreto, dizer eu tenho que ficar aqui e ver os filhos chorando, precisando do pão. Ver as contas chegando porque elas não param de chegar. Então, eu não estou aqui defendendo nenhum e nem outro, eu estou apenas dizendo que esse é um momento da gente ter uma cooperação, que esse é um momento de nós
pararmos para pensar no todo, que nós não podemos levantar algumas bandeiras apenas egoístas e, acima de tudo, a gente ter esse sentimento que houve em Jesus Cristo, que ele tinha tudo, que ele podia tudo, mas ele se abaixou, ele se inclinou e ele veio até aqui para demonstrar a glória de Deus, para pregar as boas novas do reino, as boas novas de salvação. Então eu e você, meu querido, minha querida, vamos parar um pouco para pensar hoje. Os meus sentimentos, as minhas atitudes nesse momento de crise, as opiniões que eu emito, elas estão mostrando que eu penso no coletivo, que eu penso no que é melhor para todos? Ou será que eu estou pensando tão simplesmente e agindo tão simplesmente, de uma forma tão egóica, de uma forma tão egocêntrica, para o que é melhor para mim exclusivamente? Vamos ter então, e vamos desenvolver então, esse sentimento que houve em Jesus Cristo, que se humilhou, que veio aqui, que se tornou obediente e que fez um trabalho que nos salvou a todos. Então que nós também tenhamos esse viver digno desse evangelho que nós pregamos, que nós possamos olhar para as pessoas com um pouco mais de tolerância, que nós tenhamos condições de ouvir opiniões que não são as que eu penso, mas ponderar também. Será que eu estou levantando essa ou aquela bandeira? Será que eu estou brigando? Será que eu estou agindo de uma maneira que é melhor apenas para mim? Ou será que eu estou visando a coletividade? Será que eu estou visando o melhor para a minha cidade, para o meu país? Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Então que hoje você tenha um dia de paz e que você viva, e eu também, de modo digno desse evangelho que nós pregamos, tendo como exemplo Jesus e o sentimento que ele teve de humildade e de dividir a glória de Deus conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Parabéns.